Boa tarde. Quando eles começam a contagem regressiva, assim, 5, 4, 3, 2, me perguntaram se não dá frio na minha barriga. Não dá, porque eu percebo que aqui nesta sala, tão aconchegado com os meus convidados, com as pessoas aqui da produção, eu me sinto acolhida. É como se eu estivesse na minha casa. E hoje, nós viemos para mais um Sintonia, aliás, o penúltimo do ano. Vamos parar um mês para descansar vocês. E por isso eu trouxe um assunto muito profundo. Nós vamos falar hoje da música nas estrelas. É isso? Pode ser. O Pitágoras chamava de música nas esferas. Música é que está na moda agora. Essas esferas são as estrelas. Então, a música nas esferas. E eu quero apresentar para vocês, para um boa tarde aos nossos internautas, o Vanderlei Paes, e já eu conto o que ele faz. Vanderlei, o seu boa tarde aqui. Boa tarde a todos. É um prazer, Beth, estar aqui com você. Falar um pouco de Pitágoras, geometria sagrada, né, daquilo que nós chamamos música das esferas, ou música nas estrelas, enfim, a representação de tudo isso, a nossa tônica, a nossa energia em ressonância com o universo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Acho muito interessante nesse final de ano que foi tão corrido para todo mundo. Pois é, eu me encanto. Quando eu trago aqui esse tipo de assunto, que não é a materialidade apenas, eu assim, vejo depois 3, 4 vezes, porque é um aprendizado. Antes da gente começar com as nossas perguntas, que eu tenho muitas, eu queria brincar com vocês e com o Vanderlei. Espia só, se eu for falar tudo isso que o cara faz, eu vou ficar aqui até amanhã. Ele é muito estudado, psicanalista, terapeuta holístico. Eu estudo cabala com esse ser aqui especial. Ele tem muitos títulos, estuda muito o ser humano, radiestesia, astrologia e tudo isso porque ele é um mestre em ciências herméticas. Para começar, ele vai explicar o que é ciências herméticas, porque você aí, nosso ouvinte que está prestando atenção, já pensa assim, mas que raio é isto? O que são ciências herméticas? Ciências herméticas. Hermes Trismegisto. Fala-se dele na Grécia porque ele representava aquilo que representa no mundo que se pode encaixar com perfeição. Nós fizemos algo muito harmônico nessa música, nesta arquitetura, fechamos alguma coisa hermeticamente. Então, Hermes é o nome grego, Trismegisto porque ele chamava ele 3 vezes grande. Mas viram que a origem dele era no Egito também. Chamaram ele de Deus Tote no Egito, e na Roma Antiga era o Deus Mercúrio, aquele com a asinha no pé, com asas no chapéu, é o Deus da comunicação, né? Hermes Trismegisto, ele representa então as 3 partes da lei cósmica. Então isso tem a ver com arte, filosofia e ciência. Então para nós seria arte, filosofia e ciência alguma coisa em analogia com a lei cósmica. Isso abrange tudo, né? Tudo. Já está tudo. Nós vamos pegar alguém como Leonardo da Vinci, por exemplo, podemos dizer, Leonardo era só um artista? Não, era também um cientista. As pesquisas dele, né, chegou até a pesquisar submarinos, helicópteros naquela época. Leonardo da Vinci também era o quê? Era um filósofo. A filosofia de da Vinci era muito importante sobre o mundo. Então, assim como Leonardo da Vinci, como Pitágoras, então os grandes mestres da humanidade, eles tiveram sempre esse trinômio, onde a arte está ligada à ciência à filosofia. Então, o Hermes Trismegisto deu origem a esse trinômio também. E já que você citou o Leonardo da Vinci, eu tenho uma curiosidade que alguém possa me dar essa informação. Eles não são seres iniciados que já estão reencarnando? Porque como eles podem fazer aquelas obras da Santa Ceia, todos os grandes pintores que retratam no Louvre, que estão lá no Louvre, no Museu do Prado, eu fico encantada, porque como é que eles têm registro tão real daquilo? Eles são pessoas que já estão voltando? O que você acha? Posso dizer que um Leonardo da Vinci, posso dizer também que um Pitágoras, são luminares que já estariam em outras escolas mais avançadas do que a nossa. Mas eles deixaram sementes aqui na Terra. Eles são seres assim que têm uma abrangência muito grande, porque você pega nos dias de hoje um cientista, então um cientista é um brilhante cientista, de repente um brilhante filósofo, mas juntar essas 3 partes da lei, como eles falavam, era difícil numa única pessoa. Mas eles deixaram esses vestígios pela humanidade, como você falou, nos museus,
nas igrejas góticas, né, nos palácios, na arquitetura, nos seus escritos, e isso se espalhou, de certa forma, pela humanidade. Então, eu posso dizer que nós temos vários seguidores deles, seguidores de Da Vinci, seguidores dos pitagóricos, que seguem Pitágoras, enfim. E isso eles deixaram vestígio nas ordens iniciáticas, na ordem maçônica, na ordem Rosa Cruz. Cita para mim algumas ordens iniciáticas que você já comentou, mas eu gostaria que você falasse para o nosso público. A ordem maçônica ela é conhecida pelos seus feitos históricos. Nós sabemos, então, que a maçonaria sempre ajudou, por exemplo, a libertação dos povos. Queda da Bastilha na França, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade veio da ordem maçônica. Nós podemos falar da ordem Rosa Cruz. A Rosa Cruz sempre presente também no chamado mundo da filosofia, na filosofia espiritual, naquilo que chamamos de filosofia oculta. Lá está, então, a fraternidade Rosa Cruz, a antiga e mística ordem Rosa Cruz, por exemplo. Teosofia da Helena Blavatsky, também nós temos em Helena Blavatsky a chave, que deixou a chave do conhecimento em relação à evolução do ser humano, antroposófica, antropológica, que o Rodolfo Steiner depois seguiu esse caminho, né, de alguma Ele veio forma, do Rosa Cruz, não Rosa foi? Cruz, teosófico também, não é? Então, então eu posso dizer que nós que estamos aqui, nós seríamos assim, recebemos as sementes desses grandes luminares. Quando eu ouço você falar isso, que nos demonstra uma cultura profunda, eu me sinto desse tamanho, né? Porque na realidade muito a gente não sabe nada disso que você está falando. Geometria sagrada? Então, o que é geometria sagrada? Pitágoras... É um ser também, né? Pitágoras deixou uma chave importante sobre a geometria sagrada. Qual é a diferença da geometria sagrada e a geometria euclidiana? A geometria euclidiana, com os seus enunciados, com os análises dos poliedros, ajuda sempre na arquitetura, na engenharia, mas a geometria sagrada, ela se propôs a observar a natureza, a harmonia de uma flor, a harmonia, por exemplo, de uma fruta, de uma árvore como um todo, de uma pedra, do voo dos pássaros. E nesta geometria sagrada foram se achando números especiais. Então se juntou a ciência, a matemática e mais o sentir que algo era belo. E aí então o próprio, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele usou a chamada seção Fibonacci, que era assim, você soma 1 mais 2, 3, aliás, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, sempre somando o número anterior com o sucessor e dando o resultado. 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13. Então, isso depois era dividido um número pelo outro, iam dando, então, números decimais e formavam uma curva logarítmica, esses números, harmoniosa. Até chegar no chamado número da beleza, que era 1.618. Nossa, esse é o número da beleza, 1.618, até alguns cirurgiões plásticos usam hoje esse número para trabalhar a harmonia de um rosto, por exemplo, 1.618. Nós temos um filmezinho que é um desenho animado, que é Donald no País da Matemática, que mostra esse número, fala de Pitágoras. É mesmo? É bem interessante. A gente pensa inicialmente que é alguma coisa para criança, mas é para nós, adultos aprenderem. E aí é recomendável, inclusive, para criança, para elas já terem uma noção. Então, né? o número da beleza, ele vai seguindo uma curva logarítmica que as árvores obedecem para fazer o seu crescimento, a flor obedece. Aí usaram esta beleza nas colunas gregas, por exemplo. Sim. Então, um retângulo partido em dois, dava 2 quadrados, formava no quadrado áureo. Aí, então, tinha o Paternon, baseado nesta beleza, nessa harmonia, o rosto dos deuses e das deusas gregas, tudo baseado nesse número da beleza. Então tinha aí, como nós falamos, a ciência da matemática, mais a filosofia, né? E aí a arte, aí todas as pinturas. E aí na arte está incluída a música, né? Exato. Que aí é o que exatamente que a gente quer saber. Como música que sabe que a música é matemática também. Total. Total matemática. Quando você vai rearranjar ou fazer os acordes. Nós temos a musicoterapia, a filosofia musical. Porque se nós tivermos harmonia um com os outros, nós estamos, de alguma forma, musicando a nossa vida. A métrica da poesia não deixa de ser um pouco de música. O falar. O falar. Você já pensou se eu falo tudo na mesma nota? O tom, ninguém né? vai então, aguentar. Esse alterar, mas um alterar de som um pouco mais alto, um pouco mais baixo, desde que exista uma harmonia, né? Então, quer dizer, então tudo isso tem a ver, então, ciência, arte, né? E onde é que entra Pitágoras agora? Pitágoras, falam que ele possa ter nascido por volta de 570 AC. Tá. E na ilha de Samos, na Grécia.
E naquele tempo haviam as chamadas pitonisas, sacerdotisas, que uma espécie de adivinhas do oráculo de Delfos. A pitonisa dizia que viria uma criança especial que deixaria uma chave importante para o mundo. O nome Pitágoras vem de Piton, uma cobra sagrada, cultuada em várias partes do mundo. Ágora tinha a ver assim com o local onde a palavra acontecia. Nossa. Alguns têm ágora como uma praça, ágora. Então, Pitágoras era o Piton, aquele que vinha trazer sabedoria, aquele que era o orador das praças. Ele ia nas praças falar inicialmente, sobre a sua sabedoria. Depois, ele criou um grupo que levou para uma região chamada Crótona. E lá em Crótona, ele criou, então, uma escola iniciática, mais fechada. Isso há 2.500 anos, né? Porque 2.000 que nós estamos aqui, mais os 500 que... Exato. Nossa, ia estar aí, né? E está tudo aqui, continua, né, presente entre nós. Né? O que ele queria que os seguidores dessa filosofia perene fizessem? Se fossem vegetarianos, então, quem comia carne já não podia seguir Pitágoras de perto, porque ele achava que as vibrações ficavam mais sensíveis e sutis para quem não comesse carne. Estudassem música, matemática e astronomia. Então, eram os pré-requisitos. Isso, essa era a escola pitagórica em Crótona. E nós temos vestígios disso hoje na ordem maçônica, na chamada reunião dos pitagóricos da teosofia, espalhados pelo mundo, né? Na arte, tanto é que ele deixou o famoso teorema de Pitágoras, na matemática, mas ele deixou também na música aquela história de pegar um monocórdio, tanger ele, tangiu pelo meio, soou, ele sentiu que ali era a oitava da mesma nota. Foi ali que começou a oitava, a quinta, é isso mesmo? Novamente metade, uma outra oitava. Uma corda grande, tipo uma corda de um birimbau, iam fazendo nozinhos conforme ela oscilava, formando um 8. Aí ele achou ali a terça, a quinta, né, o início dos acordes. A compreensão, então, da música começou com Pitágoras? Com isso. Ele foi o grande codificador. Lógico que já existia algo antes dele. E isso era registrado não naquelas colcheias, semicolcheias que a gente vê hoje? Não. Como é que era registrado? Como é que passava a música de um para o outro? O registro, o Pitágoras, ele disse que ganhou a fórmula de uma cítara de Apolo, o deus Apolo. A gente vê, né? E essa cítara tinha sete cordas. Tinha que ter um nome super grego, né? Formix, o nome da cítara. Essas 7 cordas correspondiam assim, uma corda ao Sol, uma corda a Mercúrio, a Vênus, e cada corda aos planetas mais próximos do Sol. Quando ele tangia a corda, aquilo correspondia a ele a um som especial, que teria a ver com uma pessoa ou com um planeta. Então, aí, né, ele ia registrando como que fosse nozinhos daquela corda para atingir as oitavas, pontinhos mesmo. E porque Pitágoras tinha uma coisa que ele trabalhava muito em cima dela, chamado tetraquites. O que era o tetraquites? Uma pirâmide feita de bolinhas, 4 bolinhas embaixo, mais 3 em cima, mais 2 e mais uma. Uma bolinha, o ponto. 2 bolinhas, a linha, a reta. 3 bolinhas, alguma coisa feito com 2 dimensões só. Tipo um triângulo. Aí já deu um triângulo, né? Feito no papel, isso. E 4 bolinhas, o sólido. Um cubo, por exemplo. Então, só naquilo que ele chamava de tetraquites, já tinha todo o princípio da geometria. Ele usava a mesma coisa para fazer as oitavas do seu monocórdio, que depois recebeu essa cítara de 7 cordas do próprio Apolo, ele dizia, para poder ensinar, né, seus discípulos. Veja só que coisa, que genialidade, que coisa incrível, lá 2.500 anos atrás. A gente tem que agradecer, né? Muito, porque pode imaginar a vida sem música. Não dá. Sem o som, sem a melodia, não tem como. Esta expressão música das esferas é criada por ele ou isso foi depois? Não, ele foi os primeiros a citar a música das esferas. E vejo que agora os cientistas, os astrofísicos, eles sabem que o som não se propaga no espaço sideral. Se explodir uma bomba lá no espaço sideral, você só vê o clarão. Mas eles sabem que o nosso ouvido não alcança certas vibrações que podem emanar dos astros. Então, eles pesquisaram com sondas e viram que Marte emite um tipo de vibração que o nosso ouvido comum não alcança, mas alguns aparelhos alcançam, e puseram como o som de Marte, o som de Vênus, o som da própria Terra, e disseram, Pitágoras tinha razão. Existe realmente um som, uma música das esferas. Ele atribuía as órbitas dos planetas pelas suas distâncias, como se fossem as distâncias entre uma corda e outra da harpa.
Veja que diga. coisa incrível. Então ele ia do macro ao microcosmos, harmonizando, né, as coisas. Né? Quer dizer, harmonizando o som aqui na Terra, ligando com o macrocosmos lá e fazendo toda essa analogia. Percebe-se que ele era superdotado de Exatamente. inteligência, né? A ciência hermética é a ciência da analogia. Da onde Pitágoras teria extraído tudo isso? Dos ensinamentos mais antigos. Nós vamos lembrar de Sócrates, por exemplo, de Platão, que citou a Atlântida. Então ele dizia assim, nós, gregos, somos novos ainda. Havia um continente anterior a nós, Nossa. que é o continente de Atlântida. É. E o que se sabe no ensinamento oral sobre Atlântida? Que os sumos sacerdotes que iam nos vilarejos de Atlântida procuraram os dons dos pré-adolescentes. Se iam ser astrônomos, sacerdotes, se eles iriam ser músicos. Então eles tinham um gongo grande, tipo o gongo chinês. Sei. E o sacerdote ia batendo nesse gongo, e o gongo tinha uma liga de 7 metais. Prata, ouro, cobre. E o candidato a essa iniciação, ele pisava descalço sobre esses metais. E o sumo sacerdote ia batendo o gongo. Quando batia e tinha ressonância, por exemplo, com a prata, que estava lá no gongo, a pessoa entrava em estado de transe. Sei. O sumo sacerdote colocaria ali, prata equivale à lua, equivaleria a um dia da semana, a um tipo de alimentação, a um tipo de cor, provavelmente seria um sacerdote. Então achava-se o quê? A tônica da pessoa. O que seria a tônica da pessoa? Como se nós fôssemos uma nota musical única. Essa é a nossa tônica. Há um som interno nosso, há uma música que é só sua, que mora dentro de você, que um dia parte dela poderá vir para fora ou não. Sim. Então uma sinfonia inacabada de Beethoven, porque ele começou essa sinfonia aqui, mas ficou 3 pontinhos ao infinito, continuando em alguma parte Certamente está do no cosmos. É. Né? A flauta mágica de Mozart, totalmente iniciática, a peça Flauta Mágica mostra a lei da ressonância, como a flauta poderia atrair os ratinhos lá, né? No filme ou na peça. E nós também vivemos por ressonância. Você sabe, como música, que se você toca uma tecla no seu piano, É a série harmônica, né? tem um violão na parede, ele pode vibrar por ressonância. Então, Hermes Trismegisto falava, o universo é ressonante. Por ressonância, nós podemos atrair coisas muito maravilhosas para a nossa vida. Por ressonância, podemos atrair também alguma coisa ruim. Por isso que é importante trabalharmos dentro de nós a harmonia, a busca da nossa tônica. Essa é uma chave interessante que Pitágoras deixou, que Hermes deixou, que Platão deixou. Você acha que a pessoa que se envolve com música não é necessariamente uma professora de música, mas a pessoa que cultiva o ouvir boa música, não é ouvir qualquer coisa, isso aí contribui para o seu estado de equilíbrio, para a sua saúde, ou não tem a menor importância? Total importância, muita importância. Nós falamos assim em nossas aulas de ciências herméticas. Tão importante quanto tomar água, e eu tomo muita água, né? Daqui a pouco a gente providencia. Tão importante quanto se alimentar, fazer ginástica, é ouvir música. Porque os sons harmônicos harmonizam as sinapses do nosso cérebro. Sim. Para quem estuda yoga, os sons harmônicos trabalham o chamado chakra cardíaco, harmonizam nossas emoções, fazendo com que elas se transformem em nobres sentimentos. Ouvir música, então, é a saúde do nosso corpo sutil, é a saúde do nosso próprio cérebro. Tanto é que a musicoterapia é uma matéria bastante importante para trabalhar as pessoas, né, através da música. Eu vi aqui, né, que você também trabalha com musicoterapia? Não, eu oriento as pessoas, assim, pessoas que mexem com música, como podem trabalhar alguns harmônicos dentro da musicoterapia. Então, por exemplo, uma coisa bem mais próxima da gente, havia uma série na TV que era Xena, Princesa Guerreira, que se passava na Grécia. E o consultor desse filme era J. Sturt, que escreveu um livro Música e Psique. E no Música e Psique, ele põe a árvore sefirótica, cabalística, com notas musicais. Tá. Que era consultor desse filme, que foi uma série famosa. Sim. E o livro dele, já da década de 80 ou 90, Música e Psique. Ele põe notinhas musicais na árvore sefirótica e explica como aquilo tem uma ressonância com a gente. Então, a musicoterapia ela é capaz de trabalhar os melhores sentimentos, de eliminar mágoas, sentimentos ruins. Essa música que faz nos dançar, nos levar a outros páramos. Realmente a musicoterapia, eu acredito que é a ciência do presente, mas será muito mais observada no futuro. Eu percebo uma coisa, assim, se eu estiver num dia que eu não estou assim a 1000, porque eu estou sempre levantando a 1000,
Ao invés de me deixar bater, eu entoo qualquer canção, pode ser Parabéns a Você. Na mesma hora, muda o estado de espírito. E eu aconselho as pessoas a fazerem isso. Desde que eu estou começando com esse programa aqui, eu falo, tá de mau humor? Tá triste? Canta Parabéns a Você, Noite Feliz, qualquer coisa que vá tirar você daquele estado de tensão, preocupação, e isso vai harmonizar. Eu percebo que você, Wanderley, você não se atém a uma ciência, você trabalha com todas, né? Você dá curso de cabala, né? É que as ciências herméticas são em número de 12. Então, vem. As mais conhecidas. A mais conhecida, astrologia, numerologia, radiestesia, a alquimia, né? São ciências herméticas. A cabalá é uma ciência hermética. Mas há algumas que não são tão conhecidas. A arqueometria, que tem a ver com desenhos, quadros, que tem a ver com o som. O princípio da ressonância, de novo, nas figuras de Chadlin, quando ele pega uma areia fininha, joga sobre um metal, passa um arco de violino, a areia salta e formam figuras harmoniosas. Nossa, que lindo. Então, por ressonância, significa que toda forma tem um som oculto por trás. É verdade. Então, as ciências herméticas, essas 12 ciências, elas se complementam. Então, é como se eu falar de biologia, ao mesmo tempo de física, de química, onde uma coisa complementa a outra. Então, mas na verdade são 12 ciências herméticas, elas são muito importantes, porque nelas estão aquilo que nós falamos no começo, arte, ciência. Filosofia. A grafologia é ciência sagrada também? Ciência hermética, é uma das ciências sagradas, a grafologia. Eu vou tocar uma música para você agora, porque a gente tem um intervalinho. E como nós não tivemos muito tempo de tratar assim, qual é o seu gênero musical, eu vou escolher uma que é um patrimônio nacional. Não é o hino nacional, é do Luiz Gonzaga, Asa Branca. Ela conta uma linda história de amor. E essa música ela já está gravada no coração de todas as pessoas, porque onde se toca isso, todo mundo já se liga. E Luiz Gonzaga, além do grande artista, conheço sim, é uma música maravilhosa. Também foi nosso irmão maçom. É mesmo? Foi irmão maçom, grau 18 da maçonaria no Rio de Janeiro. Olha, chama o Gonzagão. O Gonzagão. E ele escreveu uma música em homenagem à maçonaria chamada Acácia Amarela. Vou querer ouvir. Que é uma homenagem à acácia, que é cultuada pelos maçons. Vou querer. Nossa, que essa informação para mim é preciosa. E não sei como que eu escolhi essa música. Eu estava até aqui discutindo qual seria a canção que eu ia te oferecer. Vai ser a Asa Branca. Na realidade, essa música está no meu primeiro CD. E lá tem violino, gaita, flauta, sax. Cada estrofe é tocada com um instrumento. Aqui você vai ter que se contentar comigo. Ah, que isso. Tá bom? Muita luz, muita música. Mais uma. Essa vai para as estrelas, esse som.
Muito lindo. Muito bonito. Espero que tenha servido do seu gosto. Sem dúvida. E como nada é acaso, né? A gente vê a harmonia, né? Como a música, ela parece que de repente algo popular fica clássico. Não é? Uma pianista como você, fica muito bonito. E olha, Asa Branca. Todo mundo estava indo embora do sertão por causa da seca. Da seca. E nós estamos vivendo aqui no sudeste do país, estamos vivendo essa Chegou situação. a nossa vez, né? Então, que a Asa Branca venha sobre nós, né? Com certeza, para a gente voltar para o sertão. Gente, um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, porque além da música nas esferas, eu vou querer saber mais coisas desse mestre Vanderlei que veio aqui a brilhantar o nosso programa. Até já! Está de volta com mais um filme de Eparema. É o quarto filme que a marca faz com o personagem da plantinha. Na estreia nós tínhamos duas plantinhas conversando. Rapaz, você tá na natureza. E aí depois a gente mudou. Aí entrou um novo personagem, que era o sapo. 40-0. E agora a gente voltou sendo duas amigas, duas plantinhas. Será que ele vai me ligar? Toca, vai, toca! A grande novidade foi a gente humanizar, de trazer uma situação que é da gente para plantinha. O que a gente buscou mais era a gente puxar reações humanas para essas plantas. Ai, quando eu tô ansiosa, eu acabo comendo o que não devo. A ansiedade daquele começo de relacionamento, você não sabe se liga, se não liga, o que está acontecendo. Foi o gancho aí que impacta na digestão e onde o remédio pode ajudar. E uma coisa que é importante ainda para a marca é a gente apresentar as novas embalagens, os novos sabores. É um fitoterápico que tem aí os benefícios de compostos naturais, então a gente segue nessa batida de reforçar isso. Por isso a plantinha carnívora que tem aí a sua digestão prejudicada quando come lá o vagalume. É incrível a nitidez, os detalhes da plantinha, parece que você está vendo algo real. E eles gravaram todo o cenário e aí eles inseriram então os dois personagens. A gente produz esse cenário hiperrealista, que é uma grande maquete. Então a gente tem nosso parceiro, que é o Daniel, que monta os cenários, ele constrói todos os cenários na mão. Esse trabalho nós gastamos 3 dias. É um artesão mesmo, é mesmo que estivesse fazendo uma pintura, um quadro. Depois dessa etapa de captação do cenário, esse filme tem uma peculiaridade que é a história do vagalume. Então a gente fez uma luzinha lá que pisca, então a gente capta essa variação de luz e a gente tenta reproduzir depois para as nossas plantinhas. É uma campanha leve, com brincadeiras. O humor está sempre presente através da história, através das personagens. Primeiro a gente escolhe as vozes, depois a gente grava, avalia, afina o texto, edita tudo, o som tem que passar todo o clima do roteiro. Que gentileza! Pelo menos você gosta de mim, né, amiga? Não dava era pra dormir com essa luz piscando. Ao mesmo tempo que ela tem aquele ar de, né, a plantinha sacana, que gosta de tirar barato dos outros, ela tem um carisma muito grande. E nessa campanha ela está falando mais próxima ainda do público, mais próxima ainda da outra, ela interage muito mais. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
No intervalo, como sempre, riquíssimo, tanto quanto as entrevistas, a gente estava falando de missão, que é uma coisa que é importante na passagem dessa vida terrena, com esse corpo físico que a gente descubra qual é a nossa missão. Com certeza o mestre Vanderlei aqui já está na sua missão, né, mestre? Você se sente na sua missão? Sim, desde criança algo me chamava para o que eu estou fazendo, então sinto na missão. Sim. E aí quando você encontra a missão parece que vem um certo equilíbrio, um maior equilíbrio, né? Primeiro vem os desafios, né? Parece que tudo é bastante difícil no início. Parece que o caminho é meio tortuoso no início. Depois você percebe que aquele labirinto inicial te mostra a saída, te mostra a luz do sol. Aí você vê que ele não foi percorrido em vão. Sim. Seus sacrifícios foram válidos. Então é isso. Você como um ser, sim, que não está no padrão. Vamos combinar que você não está no... de ser, né? Você é um ser diferente. Um pouco ET, na brincadeira. Não, você assim tem essas aptidões, uma cultura fantástica, uma memória que, nossa, fantástica. Para algumas coisas tem, para outras eu esqueço. Quando que surgiu em você essa sementinha de que você tinha algo diferente? Quando, assim, pré-adolescente, tinha aquela história assim. Na minha época tinha muitas revistas em quadrinho. E na época tinha um quadrinho que era o chamado O Fantasma. É o que eu mais gostava. Eu lembro, hein? Nós somos da mesma época. E ficava olhando o fantasma. O fantasma, o que mais me deixava curioso é quando ele entrava num poço e fazia uma caminhada subterrânea, carregando uma tocha e o seu cachorro chamado Capeto. O me chamava a atenção descer naquele poço e caminhar assim, horizontal. E eu morava num lugar na época que era próximo à Serra da Cantareira. Você podia brincar na terra, subir em árvore. É outra época, né? Sim. Isso faz tempo, faz mais de meio século atrás. Não conta isso. E aí, para a alegria da minha avó, eu e meus amigos, a gente cavava buraco no chão para tentar fazer o mesmo caminho do fantasma. Na adolescência, eu vi a pirâmide Quéops, que tinha a pirâmide do Egito, lá no Cairo, a grande pirâmide, que tem um poço semelhante ao do fantasma, do desenho. Sim. E caminhavam horizontalmente, aquilo me fascinou. E aí eu começava, então, a querer estudar. Era uma consonância, uma ressonância. Já estava vendo ressonância, estudar sobre o Egito, sobre os seus mistérios, com pouca idade. E aí, quando foi lá por volta dos 10, 11 anos de idade, eu fui praticar yoga. Aí depois surgiu aquela explosão de Beatles e Rolling Stones. Sim. Gostava de ouvir as músicas, o rock, o pop, mas por trás dos trastes do violão, eu procurava ver que poderia haver alguma energia especial, que as pessoas ficariam ligadas na música, independente de tomar álcool, de estar envolvidas só para sair para paquerar. Pode se inebriar com a música. Com a música em si mesma. Então, comecei a pesquisar isso dentro do próprio yoga. E comecei a achar ressonância nisso também. E aí comecei a pesquisar um pouco de tudo. E foi estudar, né? Foi estudando. Aí estudei psicologia clínica, psicanálise clínica, aí fiz vários cursos, fiz um estágio de parapsicologia na Espanha, isso já nos meus 20 e poucos anos. Aí realmente as coisas foram avolumando e quando vi eu procurei fazer a ressonância, a harmonia, né, entre tudo aquilo que eu estudei e trabalhar de alguma forma para ajudar o semelhante. E hoje você ajuda muito. Né? Lá no Centro Cognitus, ao qual eu pertenço, tenho muito orgulho de dizer, o Vanderlei dá curso de cabala, geometria sagrada. Geometria. Né? É muito interessante fazer parte. Ciências herméticas em geral. Né? A gente fazer parte porque não dá para ficar só na materialidade, só lendo notícia ruim no jornal. É preciso elevar o nosso espírito. Precisa e, se for pela música, bárbaro. Você pode nos dar um exemplo de musicoterapia, como é que pode ser saudável, como é que pode ajudar? A meditação com música. Tentar aquietar os pensamentos. Né? Então, aí vem a New Age. Né? Aí vem, por exemplo, uma Enya. Né? Vem Auro Corrá, vem algumas músicas, por exemplo, Vangelis, né? Ennio Morricone. Essas músicas ajudam bastante na elevação do campo áurico. O cantoterapia, cantar próximo à pessoa, próximo ao órgão doente, para ele reagir, e falar o nosso nome musicalmente. Aí você, como música, você escolhe a assonância que você acha bonita e canta o seu nome. Canta o primeiro nome que te chamam, canta seu nome inteiro, quase todos os dias. Ao cantar o seu próprio nome, o canto tem a ver com encantamento,
Você estaria puxando da natureza, da quarta dimensão, né? Energias positivas para junto de você. Cante o seu nome, cante a data do seu nascimento. Ah, é? E cante aquilo que você quer conseguir, aquele ponto que você quer chegar. Então, ao cantar a frase sábia, né, dos nossos avós, quem canta seus males espanta, isso? Então, e aí, então, esse trabalho é um bom trabalho de musicoterapia. Mas como assim, se eu tenho um desejo, digamos que eu quero comprar um apartamento, sei lá, trocar de carro, eu faço isso numa linha melódica? Uma linha melódica. Escolhe a linha melódica que você quiser, pode ser até essa da Asa Branca, dessa música bonita que você tocou, pode ser de uma música clássica, música popular, como você queira. Você sente ressonância com aquela música e cante nessa linha melódica de aquilo que você quer para você. A facilidade que isso venha para você é muito maior e que você consiga, então, com aquilo que você quis, algo de bom mesmo para a sua vida. Poxa, Esse é um bela caminho. dica, hein? Cantar Se o quiser nosso alguma nome. coisa, alguém que está querendo um namorado aí pode cantar uma canção. Em vez de sair lá para cantar a pessoa, canta primeiro canta para o si, seu próprio que vai nome. ser cantada. Isso, não é? isso mesmo. Os chamados mantras podem formar alguma analogia com a musicoterapia? Totalmente. Você veja que, assim como você, pessoas que têm o ouvido absoluto... Ah, eu não tenho. Desculpa, Tem vamos gente que corrigir. tem, né? Não, eu não tenho. O meu, Mas- ele é educado para se afinar, para entender, mas eu Então, não tenho ouvido. é eu muito tenho bem relativo. educado, então. É relativo o meu ouvido. Tá certo. Aquela associação da letra A com Fá, né? Do Si com I, aquela associação que foi deixada nos compêndios básicos de música. Mas nos mantras, especialmente os mantras da Índia, nós temos o Om, 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 como princípio de pulsação, que é atribuído ao nosso Sol, por exemplo, esse som, esse Om, Om, Om. Alguns autores atribuem ao canto da cigarra, aquele canto agudo da cigarra. E aí é interessante que esses pesquisadores de astrofísicas viram que vem uma vibração do Sol que é transformada em som e dá esse som mesmo, do Om, Om, Om e do som da cigarra. Por exemplo, o som da cigarra, se eu ouço muitas cigarras e ficar prestando, isso aí pode fazer bem? Totalmente. Ela tem a ver com a energia solar. Olha só. A vibração do cigarro tem a ver com aquilo que se estuda hoje como a música das esferas que o Pitágoras falava. O astrofísico percebeu que há uma vibração convertida em som audível, né, que tem a ver com essa energia. Mas, por exemplo, o mantra A1, bem conhecido. A, aqui, ó, em cima da minha cabeça, chakra da coroa. Aí a última vogal U, chakra básico. A, U e a letra M, para produzir o mantra. Então fica A, A lá em cima, chakra superior, né? Sasrara, que é o chakra das 1000 pétalas que eles chamam. Que seria o chakra básico, que é chamado de Muladhara. Muladhara quer dizer raiz, chakra raiz, que é onde nós trabalhamos os medos. Vamos eliminar nossos medos, concretizar coisas, colocar o pé no chão. Chakra básico. E aqui em cima é para nos ligar com a divindade. Então, A no alto da cabeça, chakra básico. Isso vai formando, então, um equilíbrio, né, do mantra, do chakra, e é uma forma também de som terapia, né? Que vai trabalhando com E aquele mantra I am, I am, esse também o I am, uma forma de eu sou, essa forma significa eu sou o quê? Eu sou um. Eu sou ligado à unidade que tudo criou. Eu sou uma parcela do Sol, da galáxia, né? Eu faço parte do todo. Atribuem, né, os metafísicos ao I am, uma luz lilás, uma luz violeta, entre o lilás e o violeta. É atribuída essa luz. O branco, o A, bem clarinho, o azul escuro, quase preto, forma o A1. E o I am, tem aí a parcela de vermelho que entra junto, a parcela de azul. Então você entende de cromoterapia também, é isso? É a mistura da cor, né? Então, vermelho e azul vai dar um roxo, mas poderia clarear isso, né? Poderia clarear, por exemplo, azul com rosa. Então fica o quê? Lilás, que é uma cor muito boa para o quê? Aumentar a nossa capacidade de imaginar as coisas. Ser criativo. Lilás é a cor que ajuda na criatividade. Eu percebo assim que é tão amplo o seu conhecimento que você vai ter que voltar num outro programa aqui para falar de outras coisas, né? Como alguns dos nossos convidados também têm sim que voltar. Nos fale um pouco sobre a ressonância e as aplicações filosóficas. Poxa, isso realmente é profundo, hein? Bastante importante. Ressonância. Vamos pensar assim. Todo o universo, como dizia Hermes Trismegisto, trabalha por ressonância. Algo levou você à música. Havia algo dentro de você que vibrou. Houve a ressonância, vibrou. Tipo mesmo um instrumento musical.
Alguém falou alguma coisa na TV, no rádio, você leu na revista, houve uma ressonância com você. Você foi em busca daquilo. Na verdade, o nosso consciente, às vezes, nem sabe bem por quê. É como um ímã, como uma flauta mágica, que atraiu os ratinhos, né, na flauta mágica. Algo, pela ressonância, levou você, é o proto, antes mesmo de você pensar. É o proto-pensamento. É uma mistura de instinto e intuição. Eu nem sei bem por que eu estou nesse caminho, mas algo me leva a ele. O que me trouxe aqui, né? Depois que você está no caminho, aí que você vai raciocinar sobre ele, sobre os prós e os contras, sobre o que a sociedade pensa ou deixa de pensar. Então, mas a lei da ressonância é a mesma lei do que? Da afinidade. A afinidade que você tem por alguém que você acabou de conhecer, ou de alguém que você viu na TV, ou que mora do outro lado do continente, age por ressonância. E um cientista chamado Rupert Sheldrake, ele escreveu um livro sobre ressonância mórfica. Alguma coisa assim que tem a ver com o inconsciente coletivo. Você fez uma composição aqui no Brasil, em São Paulo, e alguém fez uma composição parecida com a sua na Austrália, e não foi plágio. Entendo. Foi captado por ressonância. Sim. Não é? E é aquela história do 100º macaco, que um macaco de uma determinada ilha aprendeu com o humano a lavar as batatas na água. Macacos de ilhas distantes que nunca estiveram ali começaram a lavar também por ressonância. Por ressonância. Então o peixinho se mexe no aquário aqui, a outra parte do aquário a água mexe, então o universo é todo ressonante. Daí a importância da mentalização, da meditação, da vibração, dos bons pensamentos, da palavra que cura, né? Isso que está... Desculpe te interromper, mas, por exemplo, se chega uma pessoa num ambiente e ela não está com uma vibração boa, está com uma energia muito carregada, então é por ressonância que ela pode interferir no estado de espírito das outras pessoas? Sem dúvida. Por isso que é preciso... Aí vem a história do Feng Shui, para que o ambiente mande embora as cargas negativas. Às vezes a pessoa está negativa, ela nem sabe disso, é inconsciente. Né? A gente vai falar, nossa, que pessoa, né? Julgar, tal. Ela às vezes carrega aquilo consigo e nem sabe que carrega. Então, realmente, pode ser, sim, como um instrumento desafinado no meio de uma orquestra. Eu percebo. Aí cabe ao maestro fazer o quê? Ir lá, cuidar, arrumar, quer dizer, né? Harmonizar com os outros instrumentos. Gente, eu estou sentindo uma emoção tão grande, porque eu estou olhando o mestre Vanderlei e eu fiz um curso de aura, para conhecer a aura. Pode me chamar só de Vanderlei? O Vanderlei. Tá. E eu estou aqui olhando para ele, como o nosso fundo é vermelho, eu estou ouvindo a sua aura. Ela está muito brilhante. Espero que esteja boa. Está ótima, porque às vezes quando chega alguém para ter uma aula comigo, ou que dá o contraste com a parede, eu percebo ela cinza, azulada. A sua está brilhando. Tá? Eu acho que é por tudo isso que você vem nos transmitir aqui. Tinha um cientista tinha um sobrenome de Kilner. Aí ele fez um exercício com as pessoas chamado efeito Kilner. Ele pegava uma tela de pano, passava uma substância chamada diacinina e falava para as pessoas ficar fazendo um contraste com aquela tela. E aí abria a terceira visão e as pessoas enxergavam uma aura em volta das pessoas. Então aqui, mesmo sem diacinina, sem nada, o contraste da cor, né, ajuda a trabalhar a vibração, abre um pouco a terceira visão. E você eu não estou vendo só aqui o círculo, eu estou vendo todo o teu ombro iluminado, é como se você tivesse uma camada de mais de 1 centímetro fora da sua camisa, da sua cabeça. Gente, eu estou virando bruxa, ou o que a gente chama isso? Na abertura da terceira visão. Então, isso é muito Deus bom, quiser, isso é bom. Antes de eu deixar esse corpo ir para um outro espaço, eu quero abrir a abertura da a terceira visão. Isso dá para fazer. E com esses conhecimentos que a gente vai adquirindo de cabala, de alquimia, tudo isso contribui? Além da fé? Totalmente. Olha, esse conhecimento, inicialmente, ele nem exige fé. Exige que você comprove com exercícios práticos o efeito. O efeito ressonante. Então, você faz uma prática corporal, um mantra, não é? E aí você percebe que algo te responde positivamente. Situações dificílimas que antes poderia te colocar de forma angustiada ou desenvolver a semente depressiva, você percebeu que não entrou nessa situação. Você saiu daquilo como um avião que arremeteu, não bateu na montanha. Sim. E aí, quando vem o momento bom, você curte o momento bom com muito mais intensidade.
do que qualquer pessoa que se embriague para dizer, eu só fico feliz quando estou embriagado, ou quando eu uso droga. Não, o grande embriagar é estar bem, estar assim, realmente sóbrio nessa realidade, né? Existia um mestre que falava sobre o vinho místico e dizia, estamos embriagados, mas que um vinho que não vem da videira. E esse vinho é o vinho espiritual. É a essência da vida, né? É a essência que entra a sabedoria da filosofia, arte e ciência o tempo todo. Não tem como erradicar nenhum deles, né? Exatamente. Como os ensinamentos de Pitágoras e outros desta mesma linha poderão colaborar para uma maior harmonia no século XXI? Porque é preocupante. O jeito que estão as coisas, a gente quer que os nossos filhos e netos tenham um chão e parece que a coisa está meio andando. Você tem alguma contribuição para dar para os nossos jovens? Eu acredito assim, Beth. Há um tempo atrás havia na TV Cultura, né, uma televisão importante para o nosso Brasil, um programa de filosofia e até de filosofia para crianças, ensinando as crianças a pensarem, a ter uma filosofia. De uns tempos para cá apareceu uma corrente de cientistas que diz, para que filosofia? Basta a ciência. E tornando uma ciência fria, cartesiana, porém fria, né, totalmente vazia. Depois agora perceberam outros cientistas mais avançados que a filosofia e a ciência precisam estar junto. Se os grandes empresários colaborarem com os cientistas, com artistas assim como você, se colaborarem com os filósofos, para que possam trabalhar com crianças e pré-adolescentes através da arte, da música, da dança, do canto, né? De saber que cada um pode ter uma religião diferente do outro, as religiões devem ser respeitadas, que um pode torcer para o time contrário do outro e se abraçar depois que perdeu e não se matarem. Então, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas tem que começar na base, né? na infância, na pré-infância, na adolescência, quer dizer. Isso vem ao encontro de um objetivo que eu tenho, eu vou ver como eu posso contribuir com isso, e com a filosofia de vida. Eu acho que se as nossas crianças tiverem música e esporte, sim, sem dúvida, nós teremos um país melhor, um mundo melhor. Sem dúvida. Porque quem se envolve com uma boa música, sendo sempre, lógico, com uma boa educação antes, com esportes, se dedica tanto que não vai ter tempo para ir procurar vício, para ir procurar maus comportamentos. Olha, a Grécia de novo, as Olimpíadas. Nasceram lá, né? A Grécia de novo. A essência, né? A essência da verdadeira democracia. Pois né? Precisamos recuperá-la, né? Precisamos. De alguma forma. Uma perguntinha meio básica. Eu percebo as crianças de hoje com aquele iPad. Elas não formulam pensamento. Elas estão lá só com o dedinho assim. Ficou automático, né? Mecânico. É nocivo o iPad ou não é nocivo? Depende do seu uso. Há de um ponto a uma divisão muito tênue nisso. Ensinar para crianças de hoje, em tenra idade, usar o iPad nem precisa porque elas pegam e ensinam o adulto. Ah, com certeza. Então, a leva de consciência que já veio de algum lugar do universo, já veio digitando já. Tudo bem. Então, ter brincadeiras, joguinhos pelo iPad, tudo bem, mas também vamos fazer coisas corporais, vamos correr, não precisa dar de carrinho de rolemã como antes, mas vamos brincar de pega-pega, vamos, se possível, subir numa árvore, se for possível. Aquelas casinhas de árvore. Vamos fazer algum brinquedo que as crianças faziam antes também, não vamos anular o antigo. Mas, quando esse iPad, seja para adultos ou criança, vira vício, várias horas ali sem a família não conversa. Não vou comer, não quero sair, pai, não quero sair, mãe, quero ficar aqui jogando. Não ouve ninguém mais, não se comunica mais com os pais, com a família. Enfim, aí passa a ser pernicioso. Isso tem que ser de alguma forma trabalhado, de alguma forma, tanto em crianças como em adultos, sem dúvida. Isso é um alerta que eu tenho dado aqui no programa, porque o que eu vejo de criancinha, 4, 5 anos, ficar 2, 3 horas... Viciados, né? Não dá, né? Você acredita que o nosso programa já está chegando ao fim? Poxa, daqui a pouco você vai deixar uma mensagem aqui para os nossos internautas e eu vou tocar mais uma canção. Você falou que você gosta de jazz, de blues? Sim, eu gosto de música em geral. O que você tocar está muito bem. Qualquer coisa. Confio que você tem um bom gosto excelente e você é uma musicista fantástica. Então como você tocar para mim tá bom. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Para eu tocar um jazz e um blues, seria legal ter contrabaixo, a bateria. Eu posso até tocar. Toca aquilo que você já tem aí. Mas eu estou sentindo agora, sentindo que... eu posso tocar uma música que vem bem ao encontro do que nós estávamos falando. Tudo isso que veio trazido é o passado. Pitágoras deixou toda essa contribuição desde 2.500 anos atrás. Então eu vou tocar uma música muito linda, chamada
Somewhere in Time, que é Algum Lugar do Passado, e que é um ícone dentro das músicas de filmes, né? Sim. Só que ela não é só por um filme, ela é por uma história, história. não é? Então essa vai ser a minha canção. Fantástico. E um dia que eu vier com o meu grupo todo, eu toco para você. Tá certo, obrigado. Você vai ver meu show, tá bom? Tá bom. Aliás, essa música, eu já toquei aqui, alguém vai falar, ah, você já tocou essa música. E daí, ela é linda, né? Agora eu vou deixar ela um pouquinho mais jovem. Parabéns, muito bonito. Bonito, muito né? Bonito mesmo. Vanderlei, o seu telogo aqui para os nossos internautas, deixa a sua mensagem curtinha. Tá certo. Então, Beth, em primeiro lugar, obrigado, né, por nós estarmos aqui juntos para falar de assuntos tão interessantes. A mensagem que eu digo é o seguinte: hoje em dia nós não temos mais sumos sacerdotes, como havia na Atlântida, no Egito Antigo, para procurar as crianças e saber suas aptidões e trabalhar a sua tônica, a sua ressonância, mas busquem por suas próprias contas, por sua própria conta, a sua ressonância. Vá atrás daquela energia que atrai você positivamente, vá atrás do seu coração, vá atrás do seu amor, criança, adolescente, pessoa madura, vá atrás da sua tônica e você, por certo, a encontrará. Essa é a minha mensagem de Natal, de Ano Novo, enfim, para todos, enfim. Vanderlei, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico emocionada, dá nó na minha garganta, vontade de chorar. O ano acabando, os sonhos se renovando para o ano que vem, confiando que a gente vai ter um 2015 melhor, com certeza. Agradeço sua presença. E para a semana que vem, a gente vai ter um astrólogo, Maurício Bernes, também uma entrevista imperdível, que vai nos ajudar a já perceber o que é que está nos esperando aí. O Vanderlei também poderia ter falado sobre isso, porque ele falaria bem sobre qualquer assunto.
mas eu deixei por conta do Maurício. Eu espero vocês e espero que também achem a sua ressonância a partir desse instante. Até mais!